Boa tarde, pessoal. Vejam só, dando início a esse capítulo, quero parabenizar vocês pelo Dia do Estudante. Que Deus possa os abençoar nessa caminhada de busca e saber. Vamos relembrar que os estados da região norte, né? Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. São os estados que compõem a região norte do Brasil, que a gente está estudando. E vamos perguntar, né? Quais os grupos tradicionais de povos da região norte do Brasil, né? A região norte do Brasil ela é composta por indígenas, caboclos e ribeirinhos. Os indígenas, que são os índios e seus descendentes. Os caboclos, que são a mistura do branco com o índio. Então, muitos brancos se relacionaram com índios e tiveram seus filhos, que são o caboclo, que é aquele povo que é descendente do indígena, porque ele não é um indígena legítimo, ele é a mistura do branco com o índio, é o caboclo. E o ribeirinho, que são os povos que vivem à margem dos rios. Então, são os povos nativos da região, o que compõe a população da região norte, né? São os principais grupos tradicionais que compõem a região da população da região norte, tá certo? Aí vejam só, a densidade demográfica da região norte, ela é alta ou baixa? A população é bem distribuída ou não? Vejam bem, como a densidade no Brasil ela é distribuída, ela é muito concentrada no sudeste e no nordeste. E olha a região norte como ela é pouco distribuída. Então, a baixa densidade da região norte, ele tem uma baixa densidade demográfica, certo? Por quê? Porque o processo de ocupação foi mais tardio, foi muito grande, a área da floresta é muito extensa, são muitos rios, muita floresta. Então, devido a ser um processo de ocupação muito lento e tardio, e também a ser um processo de ocupação muito problemático devido a floresta amazônica, né? Então, isso fez com que seja uma baixa densidade demográfica. A população ela é mal distribuída. Tem áreas que tem uma população e tem áreas que tem pouca população. Você não vai ver grandes aglomerados com muita gente, não. Como no sudeste e no nordeste do Brasil. Há uma baixa densidade demográfica, certo? Pouca população distribuída. Então, assim, vamos lá. É correto a gente afirmar que os indígenas e os caboclos são importantes agentes de preservação ambiental da região? São sim. Os grupos humanos, tanto os indígenas quanto os caboclos, eles conhecem muito bem a floresta amazônica e dela eles retiram os produtos e os alimentos para sobreviverem. Então, eles respeitam a floresta, extraindo somente aquilo que precisam para viver. Eles utilizam de forma sustentável a floresta. Então, os indígenas e os caboclos, eles vivem de uma forma sustentável. Eles usam a floresta amazônica, retiram o que precisam para se alimentar e viver, mas eles retiram só o que precisam, cuidando da floresta. É uma forma de viver sustentável. Eles usam a floresta, mas zelam por ela, né? Então, os indígenas e os caboclos, eles são agentes importantíssimos na preservação ambiental da floresta, da região norte. Porque eles usam, mas eles cuidam, se preocupam em preservar, né? Em proteger a floresta. A região norte, ela tem uma mistura de povos muito grande. É uma região muito rica em cultura, em danças, em comidas típicas, sabe? A culinária de lá é diferente, é específica, a música, as artes, as lendas, as manifestações culturais da região amazônica são muito influenciadas pelas culturas indígenas, africana e portuguesa. Então, a gente vai ter uma mistura da cultura indígena, da africana e da portuguesa lá no norte. E é uma das culturas mais diferentes que a gente tem no Brasil. E é muito bonito de ver, sabe? Quem tiver a oportunidade de um dia visitar o norte, é muito bonita a cultura de lá. As comidas típicas são diferentes, os temperos, a forma de preparo, as danças típicas, a alegria, a forma de se vestir. É tudo bem diferente, né? Como manifestação cultural muito conhecida, a gente vai ter o Festival de Parintins, tem o Boi Caprichoso, e o outro eu esqueci o nome, mas é o Garantido e o Caprichoso.
são o Festival do Bumba Meu Boi, é um dos festivais mais conhecidos do mundo, uma riqueza enorme de culturas e elementos de lá. É tipo carnaval aqui no Rio de Janeiro e no Nordeste, só que lá é o Festival de Parintins, né? Para eles, sobre cultura mesmo. E tem também o artesanato de lá muito rico, voltado para os indígenas mesmo, para a questão indígena. O artesanato de lá muito feito à mão. Tem o Círio de Nazaré, que é uma das maiores festas religiosas do mundo, né? Também encontra-se lá. E vamos falar da população ribeirinha, né? A população ribeirinha é essa população que vive à beira dos rios, é a população que mora e vive do rio, mora na beira do rio e vive do rio, né? Uma população extremamente importante para cultura e também para preservação dessa região, né? A população ribeirinha, ela vive de pesca, né? Então, eles procuram... Deixa eu achar aqui, pessoal. Então, pessoal, a população ribeirinha, ela vive do rio, né? Ela extrai do rio o alimento. Eles coletam do rio os peixes, a pesca. E sofrem também durante as cheias. Mas é a vida deles, né? Eles ajudam a preservar a floresta, a cuidar dos rios. População muito importante são os ribeirinhos na Amazônia. Como é composta a população da região norte, né? A população da região norte, ela é composta por a maioria das pessoas, 68% são de pardos. Aí você vai ter indígenas, brancos, 23%, pretos e amarelos. Mas os povos tradicionais são os indígenas, caboclos e ribeirinhos, né? E como eu falei, basicamente são essas as manifestações culturais. Pesquisem mais algumas para vocês entenderem um pouco mais da cultura e da riqueza da região norte do Brasil. Um beijo.